Bom dia, amada Igreja Graça e Paz. Então, eu sou a Priscila, missionária da PMT aí há quase 4 anos já. Eu vou contar um pouquinho da minha história, do meu testemunho para vocês conhecerem, Também dos desafios e das necessidades da Colômbia, do projeto também. E aí, no final, quando terminar a palestra, aí vocês fiquem à vontade para fazer perguntas a respeito do projeto, da Colômbia, tá certo? E eu sou membro lá da IP do Tatuapé de São Paulo. Trago um abraço da minha igreja, Estou muito feliz de estar aqui, de ter sido adotada por vocês, Quero agradecer todo o apoio que, através da vida de vocês, o Senhor Jesus tem me dado, Do Departamento de Missões, do Conselho, dos pastores. Então, louvado seja Deus pela vida, ministério de vocês, de cada um que tem orado já por mim há algum tempo, eu sei. Então, isso é motivo de muita alegria, de muita gratidão a Deus, porque eu sei que o Senhor Jesus, através da vida de vocês, é que tem cuidado de mim e encaminhado esse ministério. Então, eu sou muito grata a Ele e a vocês por isso. E aí, fazer uma oração para a gente iniciar, e a gente começa com a apresentação. Senhor Jesus, Deus amado, Pai querido, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos, Senhor, por esse dia, pela tua graça, misericórdia renovada nas nossas vidas, ó Deus. Obrigada porque o Senhor nos reúne aqui em comunhão, irmãos, em família, em prol, ó Deus, de um objetivo comum, que é o avanço do teu reino, ó Pai. Que privilégio, ó Deus, é o Senhor um dia ter nos escolhido, nos salvado, o Senhor estar nos preparando, ó Pai, e fazer de nós uma igreja missionária, Senhor. Uma igreja que responde ao teu chamado de ir pregar o Evangelho, não somente para nós que estamos aqui, já crentes, sendo fortalecidos no Senhor dia após dia, mas também para aqueles que ainda não ouviram falar, Senhor, do teu amor, do teu cuidado, ó Pai, da tua salvação, ó Deus. Tantos países que ainda precisam e necessitam ouvir do teu nome, do teu evangelho, e o Senhor tem nos dado o privilégio, ó Pai, de escolher a nós, ó Pai, que façamos isso. Aos que vão, de fato, aos que ficam aqui apoiando aos que vão, e todos nós trabalhamos juntos, ó Pai, em prol disso. Obrigada, Senhor, louvado seja o teu nome por causa disso, que o Senhor continue fortalecendo, ó Pai, a igreja, continue fortalecendo aqui a liderança, cada um dos departamentos, para que cada vez mais tenham mais essa visão do alcance, ó Pai, daqueles que precisam tanto ouvir do Senhor, ó Pai. Obrigada, te louvo e te agradeço pela vida de cada um, que o Senhor tem direcionado a isso, e que também a partir daqui, Senhor, sendo assim a tua vontade, o Senhor também levante, ó Pai, quem sabe, missionários a partir daqui, também na igreja local, como já existe, mas também, quem sabe, para lugares longes, onde também é necessária a pregação do teu evangelho. São tantos desafios, Senhor, aqui no nosso país, a partir daqui, nos nossos estados, cidades, mas também nos outros continentes desse mundo todo, que o Senhor é quem tem o controle e cuida deles, ó Pai. Obrigada, nós te agradecemos, pedimos também que o Senhor fale através dos nossos corações, pela tua palavra, através desse projeto, que tudo que venha a ser falado não venha de mim, mas do teu Santo Espírito, ó Pai. Também pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados, e que o Senhor nos ajude, nos oriente a cada dia para a honra, louvor e glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos, louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E antes que eu esqueça também, daí no final, eu gostaria muito que a gente tirasse uma foto juntos. Eu não sei qual que é a melhor maneira, se vem todo mundo aqui para frente ou se tira daqui, enfim. Eu trouxe a bandeira da Colômbia para a gente tirar essa foto. E depois também tem um grupo do projeto que lá só é enviado notícias para atualização de como é que está o andamento das coisas. Quem quiser entrar depois também nesse grupo, é só pedir o link para as meninas de missões, a Sueli ou a Sandra, a Cris, elas têm, tá certo? E uma outra coisa que eu ia falar, mas agora eu esqueci. Depois, quando eu lembrar, eu falo. Então, vamos iniciar. Tem um arquivo com a apresentação e depois um vídeo. Então, orando ao Senhor Jesus, para saber qual que seria aí o nome do projeto, o versículo base. Orando, Ele me deu o nome do projeto Boas Novas, E ele está baseado lá em Isaías 52:7, na verdade o 52, do 1 ao 10, mas com foco no versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor.
Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião, o teu Deus reina. Então, uma breve contextualização do que acontecia, né, nessa época, na palavra de Deus, a respeito do povo do Senhor, era assim, é muito similar ao que acontece hoje na Colômbia e em alguns outros países também. Então, o povo de Deus, Sião, né, eles estavam cativos, oprimidos, exilados na Babilônia já há alguns anos, por conta de sua desobediência e também por conta da opressão dos inimigos. Então, eles ficavam ali sofrendo, né, sofrendo maus tratos, torturas, enfim. Mas só que, independente disso, né, o versículo mais para o final também, neste aqui vai dizer que o Senhor Jesus confere coisas boas a este povo, né, ao povo que é dele. Então é o quê? É salvação, coisas boas e paz. Tudo que basicamente nós precisamos, muitos dos países precisam ouvir, principalmente a respeito da salvação de Jesus Cristo. Então esse povo estava ali sofrendo isso, oprimido, maus tratos, né, pelos inimigos, mas independente disso, do que quer que eles estivessem vivendo, o Senhor Jesus era quem cuidava deles, quem cuida de nós e quem continuará cuidando. Então ele preparou, ele mesmo foi à frente para preparar esse caminho do anúncio do Evangelho. E ele chamou os seus mensageiros, os seus arautos, para anunciar essa boa nova. Assim como ele faz conosco, como igreja, assim como ele faz também mais especificamente com alguns que de fato vão, né, de tempo integral, a essa vocação integral. Então é nosso dever, é nosso papel nos colocarmos à disposição do Senhor Jesus desse papel de que, conscientemente, que também é nosso papel, né, faz parte da gente, nos colocarmos à disposição para sermos esse mensageiro das boas novas da pregação do Evangelho para aqueles que precisam ouvir, quer seja aqui na nossa igreja, na nossa família, no nosso bairro, no nosso país e em todos os lugares do mundo que ainda precisam. Então a gente pode fazer muito a partir das nossas orações. Muitas vezes parece ser pouco, né? O presbítero Samuel já citou essas coisas. Ah, mas eu vou só ir ali entregar uma caixinha, vou só recolher uma por dia, uma coisinha. Isso não vai fazer diferença. Mas existe um ditado que é muito bem verdadeiro que diz que a união faz a força, não é verdade? Então, se cada um de nós, eu me coloco à disposição para, mesmo que eu tenha, sei lá, um dom e talento específico, mas eu gostaria, né, que fosse muito mais abrangente, mas foi esse que o Senhor Jesus me deu. Se Ele te capacitou daquele dom e daquele talento, é que Ele vai te usar nisso. Então, se coloque à disposição, olha, o que eu posso fazer pelo irmão? Então, eu posso orar, eu posso compartilhar com os demais, eu posso unificar a igreja para orar, eu posso estar à frente de algum trabalho. Não importa qual seja o dom ou o talento que o Senhor Jesus deu, né, a cada um, porque nós sabemos que Ele deu a cada um de nós um dom e talento, ao menos, e muito mais que isso, com certeza. Então, vamos nos colocar à disposição em prol do avanço do reino, seja pregando, seja orando, seja convidando para ir à igreja, se colocando à disposição, para que o Senhor Jesus venha nos usar como esses mensageiros, esses arautos do Evangelho das Boas Novas, para esse povo que tanto perece, né? O que está ao nosso lado, os nossos vizinhos, aqueles que a gente conhece, que vivem em trevas, infelizmente, porque ainda não conhecem o Senhor Jesus, assim como em lugares tão mais difíceis, que realmente, por incrível que pareça, tem lugares que ainda não ouviram falar do Evangelho, ou que ouvem com um certo preço a ser pago, de, às vezes, maus tratos, torturas, correndo risco de morte. Então, vamos, né, nos colocar em prol do avanço desse reino, nos colocar no lugar dos outros, dos nossos irmãos, e pedir que o Senhor Jesus nos use. Ele vai nos usar como Ele usou esses mensageiros nessa época, esses arautos, e nós vamos ser esses anunciadores das boas novas da salvação do Evangelho. Basta nós nos colocarmos à disposição para isso. Então, falando um pouquinho sobre o meu testemunho, né? Eu nasci num lar católico, mas meus pais até hoje são católicos não praticantes. E meus avós são católicos muito praticantes. Então, é até difícil conseguir falar alguma coisa para eles, porque eles são tão arraigados que eles não querem ouvir. E, em contrapartida, os meus pais não têm aquele compromisso, mas é um católico nominal, né? Que se diz, mas não pratica. Enfim. E aí, a partir de uma grande amiga de infância, desde a escola, a gente é amiga, graças a Deus, até hoje. Então, tem mais assim de 30 anos que a gente é amiga. E
Na verdade, eu acho que mais de 30 anos. Eu estou aqui fazendo a conta para ver se era isso mesmo, mas é. A gente é amiga desde criança, assim, desde os 7 anos, desde os 6 anos. E aí, Deus converteu ela quando ela tinha 20 anos de idade. E louvado seja Deus, porque ela começou a pregar o evangelho para mim. Mesmo que eu não queria ouvir, que eu não entendia, que eu falava, não, mas eu já tenho Deus, a gente tinha Deus, servia a Deus junto, eu não sei que diferença é essa agora que você fala que conhece Jesus, que só é um Deus, que enfim. E eu fui resistente aí de 4 a 5 anos. Mas ela com toda a sabedoria, paciência, né? No início a gente se afastou um pouco, porque não fazia mais as mesmas coisas, não ia mais nos mesmos lugares juntos, mas a amizade não morreu, né? Permaneceu ali um pouco adormecida. E ela, com a sabedoria do Espírito Santo, foi aos poucos falando de Jesus para mim, pregando, falando que ela estava aprendendo da palavra, enfim. E no decorrer desses 4 a quase 5 anos aí, teve o dia, né? Da minha conversão, do resgate, né, da graça irresistível na minha vida, que foi quando realmente não deu mais para resistir, o Senhor Jesus veio, me resgatou, me salvou, e aí a partir de então, isso foi quando eu inicialmente frequentei uma igreja pentecostal por 3 anos, e aí depois disso, conheci a fé reformada, né, depois de 3 anos, mas enfim, louvado seja Deus. Isso já foram há 12 anos atrás, e o Senhor Jesus, graças a Deus, tem me mantido no caminho, me fortalecido, e depois de 2 anos, Ele chamou também e salvou o meu irmão caçula, o mais novo. Então, hoje na família somos nós 2, mas ainda oramos pela salvação dos nossos pais, do nosso outro irmão, dos nossos avós, crendo que haverá o dia, ele sendo eleito, que a gente ainda vai receber essa grande, maravilhosa notícia também, que eles estão salvos, né? Assim a gente crê e tem orado e confia nisso. E peço as orações de vocês também, né? Por isso, em prol da salvação dos nossos. E aí, nessa igreja, nessa presbiteriana de Itapevi. Então, meus pais são da Grande São Paulo, moram em Itapevi. Eu morei lá por muitos anos, então fiz parte da igreja lá, da primeira igreja, que na verdade é a primeira, mas ainda é a única lá, por 6 anos. E aí, depois de um belo tempo, já trabalhando à frente da liderança dos jovens, com as mulheres, enfim, eu fui convidada para assistir uma palestra no Mackenzie do Tamboré. E lá tinha um missionário africano que estava contando sobre a história, o testemunho de vida dele, enfim. E ali ele falava que porque ele conheceu a Jesus naquele dia, foi o dia mais transformador da vida dele, porque realmente mudou tudo, e de fato mudou, né? A partir de quando ele passou a ser seguidor de Jesus, ele teve que realmente deixar a própria casa, o país dele, porque ele era de religião muçulmana, e o pai dele havia jurado ele de morte naquele dia que ele se converteu. Então ele saiu da casa dele, do país dele fugido, com os documentos, né, e a Bíblia, enfim, a roupa do corpo, e aquele testemunho dele me impactou muito, né, quando ele falava, ali meu coração queimava, porque eu ficava pensando, meu Deus, mas eu nunca ouvi falar de cristão de outro país, de religião muçulmana, dessas questões de a pessoa às vezes sofrer maus tratos, tortura, só porque é cristão, vai ser seguidor de Jesus. Aquilo me impactou muito da forma que ele falava, né, muito verdadeira ali. E aí, daquele dia em diante, eu realmente percebi que Deus estava fazendo algo diferente, novo na minha vida, em relação a missões, que eu iria me aprofundar, né, em conhecer esse universo e que eu realmente gostaria de me dedicar para isso. E aí depois, né, não nesse momento assim mesmo, mas depois, analisando bem, pensando, conversei com o meu pastor, ele falou, bom, se você de fato quiser mesmo ser missionária de tempo integral, tem um processo aí a seguir, então você ora por isso, para Deus te dar essa certeza, né, no seu coração, para saber se é isso mesmo que você quer, mas por enquanto, durante esse período de 1 ano, você vai ficar como aspirante. Então, eles foram me dando ali atividades mais relacionadas a missões, responsabilidades, leituras, enfim. E depois antes desse 1 ano, na verdade, eu já sabia que eu queria, mas foi esse o caminho que Deus teve para mim, né, que eu segui. Então, a partir de 2020, foi quando eu iniciei os estudos do CFM, a gente tem uma jornada aí de estudos, então eu estudo a missiologia, teologia, eu também, graças a Deus, estudei aconselhamento bíblico, pude ser conselheira em um centro de aconselhamento para adquirir essa experiência. E aí, ao final de 4 anos e 2 meses, que foi em fevereiro de 2024, foi quando eu terminei todo esse processo. Em abril de 2024, eu passei na reunião ali da diretoria, que tem a foto, né? As reuniões acontecem lá a cada 2 meses, então mês sim, mês não tem reunião. Normalmente é com 5 pessoas da diretoria, mas alterna, um mês sim, um mês não, é com a assembleia toda.
E na minha vez, pensa, foi bem com a assembleia toda, né? Daí tinham 11 homens. Fiquei, meu Deus, 11 homens, um segredo, e só eu naquela sala para enfrentar os 11, né? Aí, embora eu já trabalhe lá no escritório, né? Já sirvo lá há quase 4 anos, então eu sou da área, ainda sirvo lá, porque é a minha fonte de maior renda de sustento ainda hoje, lá no escritório da PMT, na área do financeiro, mas já estou em transição para esse projeto agora de campo, então cumpri esse prazo aí de 3 anos, 3 anos e meio de um projeto lá, e agora estou mudando. E aí eu cheguei no dia, né, e já comecei a ficar nervosa depois de um tempinho, minhas mãos e pés suando frio ali, e eu ficava, ai, me chama logo, que já está tudo na minha cabeça o que eu tenho que falar, me chama, né? Enfim, aí subi lá e super nervosa, assim, mas depois de uns 15 minutos, graças a Deus, teve o quebra-gelo, ocorreu tudo bem, a reunião fluiu bem, graças a Deus, e o projeto foi aprovado. Então, hoje, lá na PMT, nós temos uma nova regra, que funciona assim. Depois de 1 ano que a gente é aprovado como missionário, que passamos pela reunião da diretoria, aliás, depois, quando passamos na reunião da diretoria, temos agora 1 ano para ir para o campo. Então, tem um prazo estipulado. A gente não pode mais ficar, quer seja, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos. Não que isso não possa acontecer, mas eles vão observar, está se esforçando, se empenhando em visitar igrejas, em divulgar, enfim. Porque, às vezes, tem algum missionário que pode ficar um pouco mais tranquilo, mais parado, e teoricamente, não é o certo, né? Então, agora está dando esse 1 ano em abril desse ano, graças a Deus, e eu ainda, né, não acreditava por alguns momentos que ia dar certo, que ia ocorrer tudo bem nesse prazo, mas graças a Deus, assim, de novembro, dezembro para cá, Deus tem feito coisas maravilhosas, então Ele completou praticamente o sustento fixo, que é o mais difícil de conseguir, né, que eu já estou em 80%, então já é permitido que eu vá com esse sustento provisionado. E, por fé, na verdade, né, o pastor missionário que já está lá, que são os que eu vou trabalhar, que é o pastor Ivan e a Iete, que já foram missionários, pastores mais de 35 anos aqui no interior de São Paulo, mas estão lá agora há 2 anos, pastoreando a IP Alfaro, que é a igreja que eu vou trabalhar. E aí eles já estão lá há mais de 3 anos, e aí ele disse, não, então é melhor já comprar logo sua passagem, que ele me doou pelo projeto, né, vai ficar melhor, porque se deixar para comprar muito em cima da hora vai ficar muito caro. Só que agora falta uma questão. Por esses dias eu vou aplicar o visto. Então, peço orações pelo visto. É um visto teoricamente simples do Mercosul, mas a gente sempre fica assim um pouco apreensivo, né? Mas com a graça de Deus, eu creio que vai ocorrer tudo bem, está fluindo tudo bem até aqui. Então, vamos crer que já é uma vitória alcançada também essa questão do visto, né? Mas então é isso, já tem a data planejada da minha ida para lá, é dia 1 de maio. E agora falta pouco, né? O que também talvez eu não consegui avançar muito nesse processo nos últimos meses é porque eu também moro no apartamento da PMT. A PMT tem um apartamento que ela hospeda os missionários lá no Tatuapé. Então, eu moro lá desde que eu vim para cá, para esse novo projeto. Então, os missionários, quando estão aqui por São Paulo, eles têm o direito de passar 15 dias lá, às vezes 1 mês. Então, sempre tem missionários. Eu acabei conhecendo muitos deles, das famílias deles, assim, justamente por eles se hospedarem lá. Então, eu sou responsável de fazer a gestão, de administrar, e também moro lá. E aí, até então, a gente não tinha conseguido uma moça para me substituir. E agora a gente já conseguiu. Então, é uma moça que começou como candidata, iniciou o CFM, tem planos de também ser missionária de tempo integral, e ela já está lá no apartamento comigo, que eu estou fazendo o treinamento dela. Então, isso é um ponto que também já tranquila, aliviada, porque eu sei que eu posso seguir, porque cada coisa está se encaixando no seu lugar, né? Agora também é orar para uma pessoa que eu vou poder treinar para ficar lá no novo projeto agora do financeiro, mas que também a gente já está engajando uma pessoa aí. Então, vocês com certeza já devem ter ouvido falar do Portas Abertas, que é uma instituição muito séria, idônea, que dá auxílio, socorre cristãos perseguidos ao redor do mundo. E eles sempre, todo ano, fazem o ranking dos 50 países mais perseguidos do mundo. E quais são os motivos, geralmente, por qual existe uma perseguição? De motivo religioso, político, ideológico ou do narcotráfico. O narcotráfico existe apenas na América Latina. E aí a Colômbia, esse ano, ela está no 34º lugar. Então, falando um pouquinho sobre a Colômbia, né? A Colômbia é um país muito bonito, tropical. O povo colombiano é considerado o brasileiro da América Latina. Então, eles são os povos mais parecidos conosco, mais abertos, assim, mais gentis.
e muito amáveis. Então, a Colômbia está localizada na América do Sul e ela faz fronteira com o Brasil, o Equador, Peru, o Panamá e a Venezuela. Possui uma grande biodiversidade na economia, com destaque no cultivo do café e também no cultivo de flores, de rosas. Inclusive, lá eles têm alguns tipos de rosas específicas, que só é produzido lá. A cultura deles também existe uma forte marca de musicalidade e tem uma influência das populações tradicionais, como os caribenhos, os costenhos e também os grupos indígenas locais. Eles possuem mais grupos indígenas, do que nós aqui no Brasil. A Colômbia tem 32 estados, mas a quantidade de povos indígenas deles supera o nosso. E Medellín, que lá é pronunciado Medellín, é a capital da província montanhosa de Antioquia, com uma população superior a 3.300.000 habitantes. Então, é assim, as cidades lá, cada estado tem uma cidade muito grande, e ao redor dessas cidades tem os povoados, que são os menores. Aí eles chamam povoados, não chamam nem cidades, chamam povoados ou províncias. E lá também, Medellín é conhecido como a cidade da eterna primavera, devido ao clima ameno. Então, o clima de lá, geralmente, ele fica assim, entre os 17, 18, 27 e 28. Nem sobe muito, nem baixa muito. Então, pensa que clima maravilhoso, né? Aqui tem uma foto de um dos parques que eu conheci e também do aniversário do primeiro ano da IP Alfaro, que tinha, na época, aproximadamente 42 membros. Eu preciso ver com o pastor se isso cresceu, né, como é que está a atualização. Mas também já tem a foto do segundo aniversário, do segundo ano, que tinha muito mais gente. É que acabou que não deu tempo de colocar aqui, mas eu posso enviar depois, para vocês verem como é que está. E aí, falando agora um pouquinho, então, sobre como é que são os dados estatísticos religiosos da Colômbia, né? Hoje a PMT tem como fonte de pesquisa esse site aqui, que é o Operation Word. Então, estima-se que 7% são evangélicos, só que menos de 1% é de orientação reformada. Então, lá tem pouquíssimas igrejas presbiterianas reformadas no país todo em relação às das outras denominações. 90% é do catolicismo romano, podendo ser também apenas nominal, e 3% se dá em outras religiões. Então, o número de outras religiões é pequeno, né? Então, o que realmente é forte lá é o catolicismo romano. E aí, como é que se deu essa presença reformada, né, da Igreja da Colômbia? Ela é antiga. Ela recebeu missionários da PCUSA ainda em 1856, dando origem à Igreja Presbiteriana de Colômbia, que, entretanto, tornou-se liberal. Em 1993, saiu daquela a Igreja Presbiteriana em Colômbia, também conhecido como Sínodo Reformado, mantendo uma linha mais conservadora. Então, as igrejas que são chamadas Presbiteriana de Colômbia são as igrejas que se tornaram liberais, sua grande maioria. E aí, quando houve, então, essa separação, né, e se montou esse novo sínodo, novo presbitério, com a sigla IPC, Igreja Presbiteriana da Colômbia, -SR, que é do Sínodo Reformado, são as igrejas que são chamadas Igrejas Presbiterianas em Colômbia. Então, uma dificuldade que a gente tem lá, assim como nos Estados Unidos, é que muitas igrejas presbiterianas, elas têm o nome presbiteriana, mas elas são liberais. O que fazem, né? O que elas fazem sendo liberais? Então, elas aceitam homossexuais, elas ordenam presbíteras, e aí, para eles, é normal. É uma igreja inclusiva, eles consideram igreja, né, inclusiva, mas eles não têm uma boa doutrina. Então, tanto que depois vai ter aí o vídeo, né, uma foto, eu acho que eu não trouxe a foto, mas enfim, da frente da igreja vocês vão ver como é que é, e aí tem a placa agora, né, e está escrito Iglesia Alfaro. Então, normalmente, eles não colocam assim o nome presbiteriana. No estatuto, na razão social, tem o nome presbiteriana, mas eles não identificam como presbiteriana, porque normalmente as presbiterianas que estão com o nome é as que são liberais, seriam as originais. Então, infelizmente, a gente tem essa questão de ter que ficar dizendo, não, essa igreja é presbiteriana, mas é liberal. Essa igreja aqui é presbiteriana, mas é uma boa igreja da doutrina reformada, você pode confiar. Normalmente, assim, quando a pessoa entra, se ela de fato estiver atrás com o objetivo de aprender a palavra, ela vai perceber, depois de algum tempo, enfim, que tem alguma coisa errada na doutrina liberal, né? E aí, certamente, pode procurar uma presbiteriana reformada.
Então, aqui não vai dar para ler porque está pequenininho, porque são muitas coisas, muitas questões, mas eu vou passar aqui para vocês e depois qualquer dúvida em relação a esses motivos aqui, vocês podem me perguntar. Então, qual que é o cenário, os desafios hoje da Colômbia, as principais necessidades, né? Hoje ainda existe a forte presença do narcotráfico devido ao alto índice de produção e venda de drogas no passado. O aborto lá é liberado por lei até o 6º mês e é o 6º país do mundo a aprovar o suicídio assistido, que é um tipo de eutanásia, onde o governo ele dá subsídios para a pessoa que está em cuidados paliativos, ela pode decidir ter autonomia se ela quer dar cabo da própria vida. Existe o alto índice de violência urbana, doméstica e de violência contra a mulher. As mulheres normalmente são deixadas, abandonadas por seus parceiros, criando seus filhos sozinhas. Existe também, infelizmente, é muito triste isso, mas a venda sexual de menores pelos próprios pais. O alto índice de promiscuidade entre os jovens e adolescentes. E uma coisa muito boa é que lá, no bairro da igreja, tem 4 universidades ao redor. Então, é um público que a gente vai poder alcançar para evangelizar, porque eles vão estar sempre ali, né, perto geograficamente. Então, é um alvo de nossas orações e também do trabalho de evangelismo, um grande desafio. Existe também a extrema pobreza nas regiões de periferia dos grandes centros e em boa parte do interior do país. Existem os refugiados dentro do seu próprio país, devido a terem seus bens tomados pelas guerrilhas. Então, o que significa isso? Principalmente, né, exclusivamente, nas regiões onde tem um sítio, onde tem um pedaço de terra, onde tem mata fechada de floresta, selva amazônica, os guerrilheiros, né, que são considerados até terroristas pelo jeito que agem, enfim, as Farc, eles acham que aqueles territórios são deles por propriedade, porque eles têm o objetivo de querer plantar ali. Aí, muitas vezes, eles vão até esses locais, eles tomam a casa da pessoa, expulsam a família, às vezes batem no líder da família, fazem coisas terríveis, né, abusam das mulheres, aliciam os jovens, os filhos, para a guerrilha, e aí a pessoa fica sem bem. Então, ela tem que sair da casa dela, fica refugiada no próprio país e tem que recomeçar do zero e não pode voltar para requerer nada do que é dele, porque corre o risco de morte. Existe também a presença de Farc, que são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que são classificadas como uma guerrilha marxista-leninista, e a forma como as Farc atuaram na América do Sul fez com que o grupo fosse categorizado como terrorista em muitos territórios. E realmente é muito triste saber, de fato, os acontecimentos que foram lá, e que ainda existem, né, alguns. Então, baseado nisso, quais são os nossos desafios como igreja para abraçar, conhecer, orar e saber sobre essas necessidades da Colômbia? O crescimento e fortalecimento da El-Fara, através da pregação do Evangelho, que graças a Deus isso já tem acontecido. O envio de mão de obra para treinamento teológico reformado de pastores e líderes locais, eles pedem muito. Os evangelismos, né, nas universidades próximo da El-Faro. Mais mão de obra missionária de tempo integral, viagens de curto prazo, avanços missionários para a expansão do trabalho local em outros bairros, cidades e estados da Colômbia, que possui 32 estados. E a parceria entre a IPCCR, que é a Igreja Presbiteriana da Colômbia, do Sínodo Reformado, com a IPB, a nossa igreja, né? A igreja do nosso país. Então, ano passado, ou retrasado, quando houve a comissão executiva, o pastor Ivan, que é o pastor missionário lá, mais o pastor Sisto, que é um pastor designado pelo presbitério nativo, a família dele, eles dois plantam a igreja em conjunto, e mais o presidente da Igreja da Colômbia vieram para cá para conhecer como funciona a dinâmica das reuniões da Comissão Executiva, do Supremo Concílio. Eles conheceram o Mackenzie, a editora, muitas das nossas igrejas. Então, eles ficaram encantados, assim, como a nossa estrutura é boa, é organizada, é séria. E eles pediram apoio da IPCCR entre a IPB nessas questões de começar a fomentar isso, de ter mais igrejas, plantar mais igrejas, ter essa estrutura organizacional, de solicitar caravanas de pastores para treinamento teológico lá também, e possivelmente também, sendo o caso, até mesmo algum apoio financeiro, de literaturas, enfim. E graças a Deus, isso aos poucos tem encaminhado bem. E aí, baseado nisso tudo, então, afunilando, né, quais que são os meus desafios inicialmente. Então, o aprendizado do idioma, porque até então eu não sabia, não falava espanhol, mas eu tenho estudado há 1 ano e, graças a Deus, tem fluído bem com um professor colombiano.
O levantamento do recurso financeiro, né, para a mudança, que é uma questão, e a manutenção mensal do projeto, que graças a Deus já está encaminhado, 80%. Eu creio que com a graça de Deus logo, né, chegaremos nos 100%. E em relação à mudança, eu ainda estou ali de 25% para 30%. Mas o que acontece também? Muitas igrejas, irmãos, né, já prometeram a parceria a partir de quando eu estiver indo para o campo, que é algo comum que acontece. Então, como eu já estou agora com a data, estou para ir, eu creio que isso também vai sendo completado. O pedido de aprovação do visto, que eu farei pelos próximos dias. Por que vai ser nos próximos dias? Não pode ser ainda. Porque a partir de quando o visto é aprovado, tem 30 dias corridos para pedir uma cédula de estrangeria quando estiver na Colômbia. Então, eu fiz o cálculo, eu estando lá dia 1, dia 2, mais ou menos uma semana de prazo para eu pedir esse documento, e fiz os 30 dias para trás, que dá dia 10 de março, né? Então, mais ou menos assim, eu calculei que se o visto for aprovado em 20 dias, eu tenho que pedir ele aí mais ou menos entre o dia 20 e 25. Mas não tem como saber, ter certeza, porque não tem um prazo. Eles têm até 30 dias para dar resposta, às vezes pode ser antes, pode ser depois, enfim. Então, quais que são as frentes de trabalho do projeto Boas Novas? Cooperar com as atividades da plantação da El Faro, que já existem lá. Então, na Colômbia, eles têm a cultura de ter os cultos só pela manhã, não tem culto à noite. Eu não sei exatamente qual é o motivo disso. Eles dizem que é para ter mais tempo com a família. E também lá é um país que trabalha muito. Então, eles trabalham na semana, trabalham de sábado, às vezes até de domingo. Tem bastante trabalho informal. Então, eu acredito que por conta disso é que eles têm culto apenas pela manhã, mas eu vou poder ficar sabendo maiores detalhes disso quando estiver lá, né? E aí as frentes de trabalho do projeto Boas Novas vão ser aconselhamento bíblico, discipulado, evangelismo e capelania hospitalar. E as atividades da igreja, que já tem o artesanato hoje com as mulheres, fomentar também a criação, né, fortalecimento do grupo de jovens, de mulheres, de missões também. E aí, né, nós como igreja, como fazemos parte dessa missão, né? Orando, divulgando também para que outros conheçam e sendo um parceiro financeiro, possivelmente, né? À medida do que cada um desejar, se for o caso. Então, sobre o projeto Boas Novas, é isso. Aí eu fico aqui à disposição para responder as dúvidas. Mas agora a gente vai passar um breve vídeo de quando eu estive lá para conhecer o campo. Então, aqui foi algumas fotos, né, do breve tempo que eu tive lá por 15 dias. Aquele sobrado branco com amarelo é a igreja, que já tem ficado pequena. Hoje já tem a placa, bem bonitinha. O casal ali que estava, a senhora com a mochila meio vermelha, rosa, né, eles do cabelo branco, são o casal de missionários que estão lá, que é o pastor Ivan e a Iete Olívia. A outra família que eu estava com o vestido listrado é a família de pastores nativos lá, eles são colombianos, auxiliam também na plantação da igreja. E há alguns momentos ali, né, no seminário também, eles fazem um serviço num seminário interdenominacional, mas um bom seminário de boa teologia, que é onde forma 80% assim, dos pastores colombianos. E eles também fazem um serviço voluntariado lá, que eu também pretendo fazer para poder morar lá no alojamento do seminário, que é bem mais em conta, enfim. E é isso. Então, fico agora à disposição aqui para responder as dúvidas, né? E louvo a Deus, agradeço a Deus pela oportunidade, pela vida de vocês. E também fico à disposição, no que eu puder. Né, as meninas aqui de missões têm meu contato.
Depois que a gente vai para o campo, o período do projeto é de 3 anos, e a gente volta depois de 3 anos, tem 3 meses para ficar aqui no Brasil, revisitando as igrejas, né, enfim. Mas todo ano a gente tem 30 dias de férias. Então, eu pretendo vir ao Brasil, provavelmente uma vez por ano, para visitar meus pais, mas aí é um tempo mais curto. Não sei como seria essa dinâmica de conseguir visitar todas as igrejas. Mas vamos ver como vai ser, né? A minha intenção é sempre vir pelo menos uma vez por ano, ou quando a gente também tiver alguma questão de saúde, documental, a gente é liberado para vir aqui resolver no tempo que for. Então é isso, brevemente eu vou mandar notícias para vocês, né? Eu sei que vocês vão orar pelo visto, eu vou dizer, está aqui, foi aprovado, e eu vou mandar fotos lá do aeroporto chegando lá, com a graça de Deus. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, curiosidade? Bom dia, Priscila. No caso, você tendo autorização do visto, né, pelo país, quanto tempo que você permanece? Tem uma data estipulada? E a questão de recursos humanos, se alguém, além de estar orando, investindo, gostaria de ir conhecer, como que funciona toda essa... Certo. O prazo do visto do Mercosul, que é um visto de acordo entre os países, é um visto ótimo, né? Porque ele é mais abrangente, ele é mais simples. Se não me engano, são 2 ou 3 anos, então é um bom prazo, é o tempo do projeto. E aí dá para ser renovado quantas vezes for necessário solicitar. Se eu não me engano, depois da 2ª ou 3ª renovação, você já pode pedir visto de residência para a Colômbia. E aí é um bom prazo, assim, de visto, você fica até mais tranquilo, despreocupado nisso, né? Com relação a visitações, eu não sei se isso ainda ocorreu, mas normalmente não só lá, para qualquer um dos campos da PMT, existem umas viagens específicas de curto prazo que são assim em caravanas, pode ir passar o tempo que normalmente eles separam, que são 15 dias, mas no particular, cada um também pode entrar em contato com o missionário, quer seja para combinar uma semana de férias, 15 dias, um final de semana prolongado, auxiliando com o seu trabalho, sua mão de obra ali no campo. Todos os campos precisam de muitas mãos de obras, tipo da área da educação, talvez da área de psicologia, aconselhamento bíblico, treinamento de liderança, treinamento infantil. Então, isso ainda não aconteceu lá, mas certamente é muito necessário. Então, é só entrar em contato, no caso, comigo, ou também com o pastor, diretamente lá, para a gente ver, viabilizar isso, né? Eu sei que na casa deles são 3 quartos, né, o deles e mais 2. No apartamento que eu pretendo alugar, se Deus quiser, vai ter pelo menos 2 quartos, então é bom porque sempre dá para hospedar ali algum dos irmãos. Talvez também até mesmo na igreja, que tem um espaço razoável, mas é só a questão de combinar, assim. Tem tanto essa coisa mais particular, mais pessoal, e institucional também pela PMT, que aí cada ano é em um país, e eles vão colocando sempre no site. Mas já estão convidados, todos muito bem-vindos, né? É algo que a gente já pode futuramente organizar. Oi, a igreja fica na cidade ou no povoado? Na cidade. Na cidade mesmo. Fica no centro da então, cidade. Esse é o Faro, né? É o nome de um bairro, possivelmente? Na verdade, é o nome da igreja. El Faro. O bairro lá chama... Eu acho que é Robledo Palenque, algo assim. Oi, Priscila. A gente ouviu notícias há um tempo atrás que os traficantes estavam pedindo tipo pedágio nas igrejas. Tem esse problema de segurança lá também? Então, há uns meses atrás, acho que aconteceu em dezembro, houve uma questão mesmo, que foi morta uma família, né, o casal e os 2 filhos. E eu li a notícia toda para saber, eles não eram presbiterianos, eu não sei exatamente de qual igreja eles eram, mas aconteceu assim. Eles queriam propina, porque eles estavam num lugar de área rural e eles achavam que o lugar era deles. Eles não quiseram pagar essa propina, e aí eles começaram a receber ameaças e aconteceu isso. Mas assim, a gente não sabe, né, se talvez eles tivessem denunciado, se mudaria alguma coisa. No fim, a gente acredita. De oração, né? Para Deus nos guardar, né, nos proteger, nos livrar desses maus. Mas eu creio assim, que só acontece alguma coisa com a gente se Deus permitir. Assim como era na igreja primitiva, né? E se aconteceu dessa forma, foi porque Deus permitiu, né? Embora seja muito triste, muito difícil,
mas a gente não sabe se teria sido diferente, se talvez o fato de ter denunciado ou não, feito alguma coisa, um boletim ou não. Eu acredito que aconteceu assim porque Deus quis, né? Deus permitiu, embora seja triste, né? Vamos orar. Sim, eu peço orações, sim, também por mim, pelos pastores que estão lá. A gente tem todas as orientações, o pastor sempre já me deu. Desde quando eu fui para lá, ele falou, não saia sozinha à noite, não fique conversando com estranhos, não fala, ouça mais do que você fala, saiba com quem você está falando, conversando, não fale informações suas, da gente, sobre nada, assim, porque você não sabe com quem você está falando, né? Mas fora isso, assim, é seguir, é ser obediente, também não ficar desafiando, né? O que a gente sabe que não pode, que tem que ter um cuidado, uma diligência. E certamente eu creio que Deus vai nos guardar como tem guardado. Bom dia, Priscila. Eu queria saber se o trabalho que você faz lá, vai fazer lá, você é remunerado? Não, é assim, nenhum dos nossos missionários tem uma remuneração no sentido de salário. Como funciona? Uma vez que você deseja ser missionário de tempo integral, você vive de ofertas. E essas ofertas vêm das igrejas, de pessoas, e pode vir também até mesmo de empresas, de CNPJ, né? Desde que sejam listas, enfim, não tem problema. Agora, sim, a gente não pode ter um trabalho secular, fazer um bico, ter outra fonte de renda, não. A gente assina um contrato que a gente se dedica 100% do nosso tempo para a obra, e é claro, é um tipo de serviço mais flexível, no sentido assim, no normal, quando a gente trabalha assim, numa empresa, a gente tem ali nosso horário, às vezes de segunda a sexta, não é bem assim no ministério. Às vezes o sábado, você vai ter um sábado puxado, um domingo puxado, e talvez uma semana ali, um dia de folga, um pouco mais tranquilo. A gente já está ciente disso, então a gente vai inicia, né, começa a viver de ofertas mesmo. Então, a gente não pode trabalhar, ao menos assim, existem alguns casos de exceção. O país é muito fechado, ele é tão fechado que não aceita cristão, você não pode falar que é religioso, cristão, nada, ninguém pode saber, é oculto. Então aí a pessoa às vezes vai como assim, eu vou como treinador de futebol para eu conseguir entrar e ter acesso às pessoas para poder evangelizar. Aí é uma questão, mas assim, não que vá trabalhar, vai dizer que mas assim, é como se fosse uma coisa assim, meio camuflado, né? Existem casos assim extremos, que já teve o caso de missionários que trabalharam, às vezes, numa empresa, num serviço muito específico, porque realmente aí não tinha outro jeito, não tinha nem como, eu sou treinador de futebol, outra coisa, porque o que tinha acesso ali, às vezes, era um hospital, ou alguma outra empresa, em casos de exceção, mas que aí a diretoria, a PMT já sabe, isso tudo é mapeado, e aí é tudo combinado. Mas, no geral, 80%, 90%, eu acho, dos missionários, eles passam a viver de ofertas. Obrigada. Bom dia, missionária. Essas igrejas presbiterianas liberais, elas já entraram no país sendo liberais? Não. O missionário que foi para a Colômbia, ele veio 3 anos antes de Simonton vir para cá, para o Brasil. Só que elas começaram como igrejas boas, saudáveis, e foram abrindo mão de uma coisa ali, de outra aqui, de outra acolá. E nisso, no decorrer dos anos, tanto que não foi uma coisa que aconteceu em 10 anos, 20 anos, não, foi decorrer de décadas. Depois de algumas décadas, infelizmente, então abriram exceção. A gente vai isso, a gente vai permitir aquilo outro. Aí não teve mais evangelho saudável, descaracterizou como uma igreja de boa doutrina e se assumiram mesmo igrejas liberais. Isso é comum, infelizmente, hoje nos Estados Unidos e na Colômbia. Mais alguém? Então, acho que a gente pode se preparar para a foto, eu só não sei qual que é a melhor maneira, né? Se vocês costumam tirar daqui para cá, ou se desce, tirar aqui na frente. Não sei como é feito normalmente. Certo. Tá bom. Então, eu estou pronta. Se alguém mais depois quiser tirar alguma dúvida, conversar comigo no particular, fico à disposição também. Tá bom?